Não sei se você já falou sobre isso aqui na live, porque eu cheguei atrasado, mas queria saber sobre sincronicidade. GH, Sincronicidade é um livro do Jung da mesma coleção do 8, da dinâmica psíquica. Lembra que eu falei para vocês da dinâmica psíquica? Era um dos 3 ou 4 livros do volume 8. Não, são 3 mesmo. Um deles é a sincronicidade. A sincronicidade, em termos gerais, é o seguinte: não é só uma coincidência, porque as pessoas elas subestimam a coincidência. Coincidência não existe. Não, existe. O que é coincidência? Duas coisas coincidindo. Coincidência existe. Eu eventualmente ter falado alguma coisa que você é uma coincidência. Outro dia eu estava saindo aqui, eu moro num condomínio. Eu fui sair do condomínio, tinha um caminhão de mudança parado na porta do condomínio na hora que eu estava saindo. É uma coincidência. Enquanto eu estava saindo, coincidiu do caminhão da mudança estar na porta de casa. Então, não acredito em coincidência, coincidência não existe, não faz nem sentido. As coisas coincidem. E não tem nada a ver com sincronicidade. O que é sincronicidade? Quer dizer, nada a ver, eu estou sendo muito extremo também. Tem a ver com sincronicidade. Mas olha só. Na sincronicidade, as questões. Eu vou inventar um termo, eu acho aqui. Casuísticas, elas não são da forma como a gente conhece. A ideia causal, quem leu Caibalion vai ficar puto comigo agora. Não necessariamente as coisas se relacionam em termos de causa e efeito. Ai, 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 ai. Pois é. Na sincronicidade, o que acontece é acausal. A sincronia ou a coincidência que acontece não tem uma causa. Não, uma coisa não causa a outra e a outra não causa uma. Vou explicar melhor. Mas além dessa dinâmica acausal, você necessariamente precisa ter um componente psíquico para ser sincronicidade. Assim como arquétipo, o termo sincronicidade virou qualquer coisa. Virou coincidência. Então, tudo que acontece eu ouço, sincronicidades do universo, sincronicidades da vida. E nada se faz com isso e acabou. Eu fico triste. Porque o valor da sincronicidade se perde porque vira qualquer coisa. O que me entristece não é a popularidade do termo, mas é que ele se tornou vazio. Virou um fetiche. Olha a sincronicidade! Eu estava falando nisso ontem e você vai e fala sobre isso. E daí? Vamos lá. Sincronicidade. Não tem dinâmica causal. Beleza? Não se trata de causa e efeito. É claro que tem uma visão diferente do que o Léo já trouxe aqui. O Léo já trouxe uma definição, algo do tipo: quando a gente não conhece a causa, a gente fala que é uma coincidência. Né? Então, uma causa desconhecida e tal. Aqui a gente não vai trabalhar com essa ideia. Aqui é um sistema acausal. Duas coisas acontecem de forma sincrônica, se relacionam em absoluto, mas não é causal. E, nessa relação sincrônica, um aspecto emocional, psíquico, fundamental, essencial teu está em jogo. E uma outra parte, objetiva, material, física, está em jogo. Eu já dei esse exemplo aqui, já dei 2 exemplos à exaustão. Eu vou dar mais uma vez, porque eles são muito bons, muito caricatos. Um exemplo o Jung conta. Acho que até no Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele estava numa sessão com uma paciente e tinha atrás deles. Imagina que vocês são meu paciente, eu sou o Jung. Aí, do lado aqui, um vitrô. Ou atrás, enfim, não importa. Próximo deles aqui, um vitrozinho fechado. A paciente contando um sonho em que ela via um escaravelho egípcio
E que a partir do encontro com esses cara velho, mudanças aconteciam, ela conseguia se expressar melhor, porque era uma pessoa muito calada, muito reprimida, blá 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 blá. Enquanto ela falava desses cara velho, o vitrô começou a fazer um barulho estranho. Tchim, 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 tchim. Jung espera só um pouquinho. Abre o vitrô e um besouro entra. Um besouro rosa, sei lá, qualquer coisa assim, que é o mais próximo de um escaravelho egípcio que tinha ali na região de Zurique. Ele entra voando, Jung pega o besouro. Então veja, olha que coisa maluca. Contra a natureza do besouro, que está indo para um lugar mais escuro, dentro de um lugar fechado, com pessoas e tal, ele entra. E aí, beleza. Aí Jung pega e entrega para a paciente. Está aqui o seu escaravelho. A partir daquele momento, há uma transformação objetiva, não racional. Não adianta ir para o racional. Da paciente. Ela começa, de fato, como no sonho, a ser muito mais expressiva, a conseguir se comunicar e etc. O que aconteceu? Qual foi a mágica? Qual foi o botão? Isso é uma sincronicidade. Não há uma relação causal. Não foi o besouro que fez ela começar a falar. Foi a dinâmica toda de sincronia com o que estava sendo dito, com o que aconteceu na realidade, que fez a transformação. No livro, Jung chega, com a ajuda de Wolfgang Pauli, que foi um físico importante, até hoje reconhecido, ganhador do Nobel de Física, sei lá, um dos precursores da física nuclear, hoje chamada de física quântica, e eu, pelo amor de Deus, não quero nem entrar nessa vibe de sincronicidade de física quântica, mas Jung contou com a ajuda de Wolfgang Pauli para soltar uma reflexão. O que é a mente, o que é a consciência, o que é o psiquismo? Está preso no nosso cérebro? Qual que é o limite entre esse microfone e eu? Existe um limite, a gente vê. É um objeto e eu sou um outro negócio, que eu vejo no espelho e consigo me tocar. Mas, dentro desse aspecto psíquico, o que é o eu e o que é o meio? Onde termina um e começa o outro? É carne? O que é? Então ele traz uma reflexão sobre talvez as coisas estejam de alguma coisa interconectadas para além até do inconsciente coletivo, de uma outra maneira, inclusive, que pode envolver o inconsciente coletivo, que essas coisas, essas sincronias acontecem. Para ficar mais clara a parte psíquica necessária para ser uma sincronicidade em termos psicológicos. O que você pode chamar a coincidência de sincronicidade, se você quiser, não tem problema. Mas em termos psicológicos, usado dentro da técnica e da teoria. Um outro exemplo. Uma moça, quando criança ou jovem adulta, a sua avó faleceu. E quando a avó faleceu, ela viu no, no, no telhado de uma casa corvos. Vários corvos, que não estavam ali, que não era costume ficar ali. Então, a avó morreu e ela teve isso que chamou a atenção. Nada aconteceu. Isso só aconteceu coincidentemente. A avó morreu, corvos no telhado. Uma coincidência. Duas coisas coincidindo. Acontecendo ao mesmo tempo. Beleza. Anos mais tarde ela casou, tal. Só que o marido começou a apresentar problemas cardíacos. E começou a acompanhar. Em determinado momento, o marido saiu. E ela olhou pela janela depois de um tempo e viu corvos no telhado da casa da frente. E o marido tinha morrido. Na rua. Na calçada. Ela ficou sabendo. Isso é uma sincronicidade. Existe um aspecto, não é mais uma coincidência. Para ela, o corvo ficou associado à morte da avó, porque ela viu ao mesmo tempo, virou um símbolo. Esse símbolo reapareceu na morte do marido. Do mesmo jeito. Aonde eles não estavam presentes normalmente antes. Então o aspecto emocional está aí. Não é pelo corvo em si, mas é pelo que ele passou a representar, anunciando a morte do marido. Não é causal.
Os covos não estavam ali por conta da morte do marido, mas eles estavam ali na morte do marido. E para ela, as duas coisas estão conectadas emocionalmente. É um pouco mais complicado do que olhei no relógio 11h11 ou qualquer outra coincidência. Encontrei com meu amigo e eu estava no Egito. Coincidentemente ele estava lá. Coincidentemente. Cadê a parte sincrônica? O que você vai fazer com isso depois?